Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Legislação Penal Especial Extravagante. Já tratamos das mais diversas leis, né? Só está faltando terminarmos a nossa Lei de Execuções Penais. Nossa Lei de Execuções Penais, ela tem até um peso, eu diria até que mais importante que as outras leis, porque ela tem um conteúdo mais extenso. No entanto, a Lei de Execuções Penais, nós vamos estudá-la de uma forma um pouco diferenciada. Por quê? As outras matérias como hediondos, desarmamento, drogas, tortura, inclusive, elas têm um conteúdo pequeno, porém denso, rico, doutrinária e jurisprudencialmente. Caso que não ocorre na nossa lei aqui de execuções penais, certo? O edital, o último edital, possivelmente que os senhores vão estudar, né? Em cima, que será cobrado possivelmente no novo edital também, ele trata de artigos pontuais da lei de execuções penais. O edital não pede toda a lei de execuções penais. E os itens, os artigos que o edital pede, são artigos pouco ricos, seja jurisprudencialmente, seja doutrinariamente. Os senhores vão ter que fazer o quê? Mais uma leitura grossa da lei e estudar através de esquema, de gráficos e de suposições em cima de artigos, onde moram as pegadinhas, né? Eu vou fazer uma aula mais orientação de como estudar a lei de execuções penais, até porque ela é bem extensa, ela tem muitos detalhes. Os detalhes, apesar de serem densos, né, não são complicados, são detalhes simples, onde o que a gente precisa é mais assimilar a letra da lei para efetivamente acertar a questão. Aqui é mais aquela pegadinha, trocar o poderá pelo será, o deve pelo não deve, enfim, essas pegadinhas mais manjadas das bancas, elas aproveitam que o conteúdo é muito extenso, certo? No mais, alerto logo aos senhores, não precisa estudar toda a lei de execuções penais. Olhe aqui no slide, no plano de aula, que lá vão estar bem amarrados os artigos que os senhores precisam estudar, certo? Vamos aqui dar início à nossa Lei de Execuções Penais. Falando em Lei de Execuções Penais, antes de tudo, quais os princípios norteadores da Lei de Execuções Penais? O edital não pede os princípios, mas a gente precisa entender qual é a lógica da Lei de Execução Penal. Lei de Execução Penal prega o quê? A ressocialização do preso, condenado à pena privativa de liberdade, e visa também a retribuição do fato pelo qual esse preso foi condenado. Então, tem uma função penalizadora e tem uma função ressocializadora. Antes de tudo, quem já teve algum contato prático com a realidade da execução penal, dos presídios, eu preciso que os senhores tirem isso da cabeça, certo? Tirem aqui a nossa Lei de Execuções Penais, ela é considerada uma das melhores leis de todo o ordenamento do nosso planeta, certo? Ela é uma lei quase que perfeita, ela dá muitos direitos, os direitos aos preservados, os deveres, tudo é bem organizado, diretor, existem os órgãos de execução penal, juiz da execução, a lei como um todo ela é linda. No entanto, na prática ela quase que não é respeitada, acontecendo essas masmorras que a gente vê aí na televisão, certo? Então quem tem um contato prático lá com a penitenciária, esqueça aquilo, nós vamos estudar aqui a teoria, é o dever ser e não o ser, certo? Voltando aqui. No seu edital pede logo, olha como o edital é esquisito, né? Ele vem logo pedindo do artigo 3º, certo? Ele pula o artigo 1º e pula o artigo 2º. Não estuda nem o artigo 1º, nem o artigo 2º, certo? Vamos fazer um estudo aqui mais direcionado. Diz o artigo 3º, são direitos preservados. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Professor, eu preciso saber que direitos são esses direitos não atingidos pela sentença ou pela lei? Não precisa, não precisa. Vou dar só uma noção de mais ou menos como é que funciona. Se você está executando uma pena, está preso num presídio, diretamente, qual o seu direito afetado? Direito de ir, direito de vir. Certo? Mas indiretamente, não ficam afetados outros direitos, não? Ficam também. Então fica afetado o direito de ir e vir e indiretamente
a pena privativa de liberdade também afeta outros direitos. Por exemplo, se você está preso, como você vai exercer o seu direito civil de votar? Não tem como. Você vai ter suspenso os seus direitos políticos e não vai poder votar. Vai ter um direito civil suspenso aí temporariamente até que você o recupere pagando a pena privativa de liberdade. No entanto, isso não importa dizer que o senhor vai perder todos os direitos civis. Claro que não. Vamos supor que o senhor seja casado, exercendo um direito civil aí, que é o direito ao matrimônio. Você vai ser obrigatoriamente separado da sua cônjuge ao pegar uma pena privativa de liberdade? Lógico que não. Esse é um direito civil que não está diretamente ou indiretamente ligado à pena privativa de liberdade aqui da execução penal. Nada obsta, né, que a sua esposa deixe você, ou vice-versa, né? Mas assim, diretamente, a lei não obriga que você fique desquitado, que você seja separado do seu cônjuge, certo? Matrimônio continua valendo. Só a título de exemplo. Fato é que eu tenho que levar para a prova. A lei de execuções penais só vai afetar os direitos ligados, sejam diretamente ou indiretamente ligados à pena privativa de liberdade. Logo, serão preservados todos os direitos não atingidos pela sentença. Não precisamos nominar todos, certo? Só precisamos ter essa noção. Aí o edital já pula para o artigo 5º que diz do condenado e do egresso. Aí ele vai tratar do artigo 5 ao 26. Nem mais, nem menos. Até então, os senhores só precisam estudar do artigo 5 até o 26, no que tange a esse capítulo. Vamos ao artigo 5. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e a personalidade, para orientar a individualização da pena. A própria Constituição já prega isso, né? Diz que os condenados terão que ficar separados de acordo com seus antecedentes e sua personalidade. Sob pena de quê? Se isso não for respeitado, o que vai acontecer? Vai acontecer uma mancha na prisão. Como assim? Vamos imaginar que o senhor furtou uma galinha. Galinha não, que seria um furto atípico, né? Furtou uma coisa de grande valor, acabou pegando uma pena privativa de liberdade. Não teria lógica nenhuma, se acabar cumprindo a pena junto com traficantes, né? Junto com estupradores, junto com homicidas, junto com uma quadrilha, com uma organização criminosa, assaltante de banco. Por quê? Isso vai acabar manchando a sua personalidade. Você tem que ficar separado de acordo com a sua personalidade e seus antecedentes. Na prática, como é para isso funcionar? Vão ficar os primários de um lado, os reincidentes de outro. Só isso? Só vai existir essa distinção? Não. Os primários vão ficar separados entre si a depender da natureza do crime. Um primário em crime hediondo fica em um local. Um primário em crime comum fica em outro local. Os reincidentes no tráfico ficam em um local. Os reincidentes em estupro ficam em outro local. Para não acontecer o quê? Uma mistura e uma possível mancha, uma possível corrupção na sua personalidade. Muitos presídios são conhecidos como faculdades do crime. Você entra um Zé e sai um bandido perigoso, certo? Por isso que a lei de execuções, pelo menos teoricamente, prega essa separação de acordo com a personalidade e com os antecedentes. Vamos avançando aqui. Assim, artigo 6º. E como que vai ser feita, por quem vai ser feita na prática essa classificação? Diz o artigo 6º. Classificação será feita por uma comissão técnica de classificação que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado e ao preso provisório. Comissão essa que é composta por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, mais o diretor do estabelecimento, que obrigatoriamente será o presidente dessa comissão, totalizando 6 pessoas. Detalhe que a comissão é composta por 6 pessoas, no mínimo, viu? No mínimo. Pode ser que a comissão tenha mais de 6 pessoas, caso em que ela seja necessário para que haja uma melhor individualização da pena. Sendo que,
O diretor vai presidir essa comissão, acompanhado por esses dois chefes de serviço, psiquiatra, psicólogo e assistente social, quando se tratar de um condenado a pena privativa de liberdade. Caso não seja uma pena privativa de liberdade, a comissão que atuará junto ao juiz da execução será integrada por fiscais do serviço social. Diz o parágrafo único: nos demais casos, a comissão atuará junto ao juiz da execução, não mais junto ao diretor, e sim junto ao juízo da execução, e será integrada por fiscais do serviço social. No caso dessa pena que não é privativa de liberdade, por exemplo, é uma pena restritiva de direitos, ou uma internação, ou uma medida ambulatorial, não há o que se falar em psiquiatra, em psicólogo e também em só um assistente social. Na verdade, essa comissão será composta por fiscais do serviço social. Então, cuidado com as questões. O que é que as questão da sua prova pode afirmar? A comissão de classificação será necessariamente presidida pelo diretor do estabelecimento? Errado. A comissão de classificação pode vir a ser composta somente por fiscais do serviço social, no caso dela não tratar de crimes punidos com pena privativa de liberdade, né, com condenados a pena privativa de liberdade? Verdade, certo? Cuidado com as afirmações. Vamos ao artigo 8º. Diz: o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da pena. Diz o parágrafo único: ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. E aqui nós já temos a informação mais importante de todos os artigos trabalhados. Pegadinha de prova conhecida. Vamos lá, separar. Vão existir 3 espécies de cumprimento de pena privativa de liberdade. Em regime fechado. Vamos tratar em outra aula um tópico mais específico. Semi-aberto e aberto. Em se tratando de condenado a pena privativa de liberdade, de regime fechado, o exame criminológico é obrigatório. Obrigatório. O Código Penal diz: será, de forma imponente, de forma imperativa. Tratando de condenado a pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Isso aqui, ó, segundo a nossa lei de execuções penais, certo? Já vou trazer outro detalhe. Condenado a pena privativa de liberdade, diz a nossa lei de execuções penais: o exame criminológico é facultativo. Como é que eu sei que é facultativo? Porque ela diz poderá. Poderá, certo? Então dá uma ideia de facultatividade a ser analisada no caso concreto. No caso do regime aberto. E aí? Em caso de regime aberto, lei de execuções é omissa, não fala nada. O que nos leva a crer que o legislador quer dizer que é o quê? Dispensável, desnecessário. Cuidado que quem afirma isso é a lei de execuções penais. Lá no Código Penal que é um pouco mais antigo, diz que o condenado a pena privativa de liberdade em regime fechado será obrigatório o exame criminológico. Aí ele diz em outro parágrafo: aos condenados a pena privativa de liberdade em regime semiaberto, aplicam-se as mesmas disposições do condenado a pena privativa de liberdade em regime fechado. E aí, o Código Penal nos leva a um raciocínio de que o exame criminológico também será obrigatório, porque ao condenado a pena em regime semiaberto não se aplicam as mesmas disposições, né? Então, pelo menos à luz do nosso Código Penal, se cair essa afirmação, ao condenado em pena privativa de liberdade em regime semiaberto, se aplicam as mesmas disposições
do condenado em regime fechado, você marca correto se a questão for lá de direito penal, certo? Porém, como a nossa lei de execuções é uma lei mais nova, ela acaba que revoga tacitamente o nosso Código Penal relativamente a esse regime de execução e ao exame criminológico, porque dispõe a lei de execuções penais, que é uma lei mais nova, que esse exame será o quê? Facultativo, porque ele usa o termo poderá. Logo, se a questão for de execuções penais, na matéria de extravagante, se afirma que poderá, que é facultativo. Se a questão for de direito penal, você diz que se aplicam as mesmas disposições e ponto final, parte para a próxima, certo? Parágrafo único. O exame que traga esse artigo poderá ser submetido ao condenado cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, avançando. Daqui não tem mais o que esmiuçar. Artigo 9. Diz: a comissão, no exame para obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presente peças e informações do processo, poderá entrevistar pessoas, requisitar em repartições ou estabelecimentos privados, né? Quando ele diz repartições, quer dizer que são o quê? Uma espécie de estabelecimento o quê? Público, né? O termo correto é repartição, mas é como se fosse uma espécie de estabelecimento público. Requisitar o quê? Dados e informações a respeito do condenado. E o artigo 3º ainda traz uma competência que diz: realizar outras diligências e exames necessários. O que é que eu tenho que tirar aqui de mais importante? Competência da comissão na obtenção de dados, segundo a Lei de Execuções Penais, é uma competência meramente exemplificativa. Porque ela não se exaure em si mesma. O inciso 3 traz um rol, né? Na verdade, ele não traz o rol, ele nos dá uma ideia de exemplo, né? Pode realizar quaisquer outras diligências e exames necessários, entenda necessários como pertinentes, para que se forme uma melhor opinião em cima desses dados, para que esses dados, com essa opinião formada, individualize a pena de uma forma mais eficaz, de uma forma mais eficiente, certo? Traz o artigo 9º. Os condenados a crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer outro dos crimes previstos na Lei de Crimes Hediondos, né? Lei 8.072, artigo 1º, traz o rol de crimes hediondos, serão esses condenados submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA e ácido desóxibonucleico por técnica adequada em indolor. O que é que eu tenho que tirar daqui? O que é que as provas trazem? Vamos lá. É correto afirmar que a todos os condenados por crimes graves contra a pessoa, os condenados serão submetidos obrigatoriamente à identificação por perfil genético? Certo ou errado? Errado. Correto afirmar que os condenados ao crime hediondo serão submetidos obrigatoriamente ao exame de DNA como forma de identificação do seu perfil genético? Correto. Normalmente, as provas trazem esse tipo de afirmação. Fato é, esse exame aqui é uma modalidade especial de identificação criminal. O que é que eu preciso levar? Que para que ocorra essa modalidade especial de identificação criminal, o crime tem que ser doloso, né, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos lá na Lei 8.072. Esse submetimento dele será obrigatório, ele vai se submeter obrigatoriamente a esse exame. Já já nós vamos entender a lógica do porquê esse tipo de condenado vai ser submetido obrigatoriamente a esse exame. Diz o parágrafo 1º, a identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Diz o parágrafo 2º, guarde que esse regulamento
será expedido pelo Poder Executivo, viu? Não é Poder Judiciário, como as provas costumam trazer. É Poder Executivo. Quem vai regulamentar esse banco de dados é um regulamento do Poder Executivo. Vamos lá. Parágrafo 2º vai nos desvendar a importância desse perfil genético identificado. Diz o parágrafo 2º, a autoridade policial, seja federal ou estadual. Vamos lá, gente. Não existe autoridade policial municipal, certo? Se a prova trouxer municipal, está errado. Se ela trouxer só autoridade policial, não falar nada, tá correto? Tá correto, porque fica subentendido que essa autoridade é ou federal ou estadual, mas jamais ela pode afirmar que somente a autoridade policial federal poderá requerer ao juiz, como ela também jamais poderá afirmar que somente a autoridade policial estadual poderá requerer ao juiz. Vamos lá, a autoridade policial seja federal ou estadual, né? Gravem isso. Poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso a banco de dados de identificação de perfil genético. Qual é a lógica? Vamos imaginar que um determinado ex-condenado que pagou a pena privativa de liberdade, já está solto, já fez sua reabilitação, certo? Pagou uma pena por crime de estupro, certo? Mas atualmente ele está solto. Porém, ele está sendo investigado novamente por um novo fato criminoso, e esse fato criminoso é de um estupro, né? Aconteceu lá nas redondezas do bairro onde ele mora. O que acontece? Provavelmente já existe uma tendência, né, uma especulação de que seja aquele ex-condenado por crime de estupro. Até porque seria muita coincidência acontecer lá um estupro nas áreas lá onde o estuprador mora, certo? Como é que o poder público vai descobrir de forma mais simplificada que foi esse cara? Simples. Estupro não é um crime de natureza grave, doloso, e que inclusive está previsto na lei de crimes hediondos como crime hediondo? Sim, beleza. Então esse estuprador, ao cometer o primeiro crime, ser condenado a pena privativa de liberdade, dado aquele primeiro estupro, já vai ser identificado por um perfil genético a ser guardado nesse banco de dados. Para que amanhã, em um futuro, depois de solto, se acontecer um caso análogo, né, um estupro, em que ele seja suspeito, a autoridade policial, de forma bem simples, só solicite ao juiz esse banco de dados, juiz defere, autoriza, né, pega a vítima, faz um exame de corpo de delito de DNA na vítima, né, do cara que seria lá o possível estuprador, e só faz comparar com aquele perfil genético já identificado no crime anterior, onde ele cumpriu pena privativa de liberdade. A verdade é que isso funciona como aquelas marcas de boi, né? O cara cometeu um crime desse, já vai ser identificado geneticamente, crime doloso, com violência grave contra a pessoa, ou crime hediondo. Esse cara já fica identificado para, num futuro, caso exista uma especulação, um indiciamento ou uma investigação em cima dele, facilite a vida da autoridade policial, fazendo com que ela só busque lá nesse banco de dados, logicamente através de uma autorização judicial, para fazer uma comparação e evitar todo um desgaste da persecução penal, diligencial, para que descubra a materialidade do crime. Isso vai facilitar muito a vida da autoridade policial. Beleza? Vamos avançando. Capítulo 2, da assistência. Olha como a nossa lei de execuções penais é bonita. Diz o artigo 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Olha aí, ó. Quando ele diz orientar o retorno à convivência em sociedade, ele está trazendo a função ressocializadora da nossa lei de execuções penais. Prevenir o crime punindo, né? A partir do momento que você pune e que o cara fica preso, cumprindo uma pena privativa de liberdade, ele está fora da sociedade. Estando fora da sociedade, o crime vai ser o quê? Teoricamente prevenido, né? Pelo menos o crime praticado por aquele determinado sujeito. Diz também um parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. Num futuro bem próximo, vamos estudar com um pouco mais de detalhe esse egresso. Esse egresso é muito importante
muito importante, é uma questão muito forte, possível de cair em prova, é a questão do regresso. Mas antes disso, vamos tratar aqui da assistência. Diz o artigo 11º. A assistência a que tem direito esse preso ou esse internado e esse egresso será material, a saúde jurídica, educacional, social e religiosa. No mais, vamos dar uma olhada aqui nos incisos que tratam de todas essas modalidades de assistência. Os senhores vão ver que são coisas bem lógicas, bem óbvias, que tem tudo a ver com a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, certo? Que é um supra-princípio constitucional, princípio basilar, princípio dos princípios. Vamos lá, seção 2, vai tratar aqui da assistência material. O que seria essa assistência material a que faz jus o preso? Assistência material consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas, ou seja, o mínimo existencial para o cara viver ali, né, para aquele presidiário viver em um ambiente confinado. O cara precisa de alimentação, vestuário, né, sob pena de ferir a dignidade da pessoa humana, ele não pode ficar ali preso nu, e instalações higiênicas, né? O cara não vai viver ali como uma barata. Já que na prática, isso aqui até às vezes acontece, né? A gente já ouviu falar aí determinadas penitenciárias, verdadeiras masmorras espalhadas aí pelo nosso Brasil, certo? Fato é que a Lei de Execuções prega que ele tem direito à alimentação, vestuário e instalações higiênicas. O mínimo, nada de luxo, só aqui o mínimo existencial para que ele continue a viver, pelo menos de forma digna. Diz o artigo 13º. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. E aqui mora um perigo, né? Vamos separar. Olha o que é que a Lei de Execuções Penais está dizendo. Os objetos e produtos que ele poderá comprar são os objetos permitidos e não fornecidos, viu? São os permitidos e não fornecidos. Por quê? O que é que as questões costumam trazer quando abrange esse tipo de inciso? Condenado à pena privativa de liberdade terá o direito a que possa haver aqui estabelecimentos, né, que coloquem à venda objetos não permitidos e não fornecidos. Exemplo, uma faca, que é um objeto não permitido e objeto não fornecido. Qualquer tipo de objeto que coloque em risco a integridade dele mesmo, da segurança ou de terceiros ou de outros presos. São objetos não permitidos. Obviamente, esses objetos não permitidos não poderão ser oferecidos, né, nesses locais aqui. Óbvio que não, né? Atente para o termo. O termo são objetos permitidos e não fornecidos. Exemplo de um objeto permitido e não fornecido. Cigarro. Cigarro é vestuário? Não. Cigarro é alimento? Não. Cigarro faz parte da higiene pessoal do preso? Lógico que não. Então, não é um objeto fornecido pela penitenciária. Porém, também não é um objeto vedado. É um objeto que pode vir, sim, a ser fornecido. Beleza? Cuidado também com os objetos permitidos e fornecidos. Se os objetos são permitidos e fornecidos, nós vamos chegar a um raciocínio de desnecessidade de que
esse estabelecimento ofereça esse produto, haja vista o objeto já ser permitido e já ser fornecido a uma desnecessidade, certo? No mais próxima aula vamos tratar da assistência à saúde e vamos dar continuidade